Eu sou Olavo Romano, escritor, presidente emérito da Academia Mineira de Letras, e nós vamos tomar um cafezinho com Mário Alaska, meu mais recente amigo antigo, né, aqui no Tomei Gosto. Então é isso, vamos seguir juntos com esse gosto bom. Hello, meu povo! Hello, minha pova! Mais um episódio do podcast Tomei Gosto aqui comigo, essa pessoa, Mário Alaska, a série Cerveja, Café ou Vinho. Hoje eu tenho uma honra de receber um escritor aqui no podcast. Por que eu tenho honra de receber escritor? Porque escritor é um povo que tem conteúdo. Escritor é um povo denso. Escritor é um povo que sabe falar, sabe escrever, então, muito bem. E se a gente usar um jargão jornalístico aqui, se a gente apertar, esse sai caldo. Eles têm o que dizer. Então vai ser um papo delicioso. Eu falo com Olavo Romano. Ele é escritor. Começou a escrever aos 40 anos, o que me faz me sentir muito jovem, que agora eu só perdi um ano dessa jornada para poder escrever. Ele é nascido em Morro do Ferro, que eu não sei se é distrito, se é um município, perto de Oliveira. Ele vai explicar. Ele vai ter história para falar sobre isso. Nós vamos ouvir. É interessante. Olavo Romano estudou Direito pela PUC, Administração e Mestrado pela FGV. Isso são os títulos do meio acadêmico, mas ele merece mais. Ele é um escritor com vários livros publicados. Ele é presidente emérito da Academia Mineira de Letras. Eu quero saber por que é emérito, porque eu comecei a ver essa palavra depois de ter o Papa Emérito, então ele vai explicar isso também daqui a pouco no podcast, tá bom? Se você está chegando agora no YouTube, já dá uma olhada embaixo do episódio, tem os tópicos que a gente abordou, estão todos listados aqui, tá bom? E se você está no áudio, vem com a gente, vai ser um papo delicioso. Não esquece de fazer o download do episódio, tá bom? Se você estiver entrando no ônibus e o ônibus entrar num túnel e naquele momento você perder um trecho da conversa, vai ser muito frustrante. Eu acho que você não vai conseguir sobreviver mais da mesma forma sem isso. Então já faz o download do episódio, tá bom? E vale lembrar que esse episódio é patrocinado por Licor 43. Olavo Romano, cerveja, café ou vinho? Ovinho é vinho ou um ovinho? Não, ou vinho. Só chega um pouquinho mais perto do microfone aqui para nós. Ou vinho. Eu vou repetir a pergunta. Que ele é espirituoso. Cerveja, café ou vinho? Ou então você podia começar vinho, cerveja ou café. Aí não tinha o vinho. É mesmo, hein, velho? É porque cerveja é bem pensado, rapaz. Esse povo mais experiente, eles dão as costas. É porque, como é que é? Vinho, cerveja... Ovo primeiro, para não dar ovinho no final. Vinho... Ovo, cerveja... Vinho, cerveja ou café. Ou café. O que eu fiz? Ovo mais vinho, ovinho? Eu fiz um neologismo? O que eu fiz? Ficou um ovinho, ficou um pequeno ovo. Ficou um pequeno ovo? Ovinho. Ovinho. Deixa eu só virar esse microfone um pouquinho para sua frente. Aí, ó. Pronto, espetáculo, gente. Vida ao vivo é bom demais. Opa. Aí, ó. Eu vou dar um tapa nele. Pera aí, dá licença. Aqui, ó. Foi. Maravilha. Mas aqui, cerveja, café ou vinho? Depende da hora, tudo. Cada um na sua hora. Beleza. Né? Depende do ambiente, da música, da companhia, né? Do estado de espírito. Né? Se o espírito tiver estado, porque se às vezes ele não está. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é cerveja. Cerveja que horas? Raramente. Raramente? Porque eu fui aconselhado para não pegar mais barriga do que eu já tenho e tal, a não tomar cerveja, quer dizer, preferir destilado. Né? Então, eu prefiro destilado. Uma vez eu estava em Portugal, esperando um voo em Lisboa, e havia uma estante assim, de vinho, e a gente já estou ali, um funcionário assim, ali, né, bem vestido, elegante, e eu olhei para aquilo ali e apenas vinho, só vinho. Uhum. E aí eu perguntei assim,
deste lado só tem vinho. E aí tem essa coisa de você falar uma bobagem e você mesmo achar graça, né? E aí eu sorri. E ele falou, eu não estou a entender. Eu falei, não, é uma brincadeira. Ele falou, eu também adoro brincadeiras. Ficou por isso. Mas você acha que ele ficou bravo ou que ele levou no sorriso, levou numa boa? Não, ele não entendeu até não agora. entendeu. Né? Então, assim, ele escapou, é só uma brincadeira. Eu também gosto de brincadeira. Então, pegou uma garupa na história e foi embora, né? Chumbo trocado não feriu. Não feriu, não. Engraçado, eu sei que o podcast é com o senhor, mas meu tio era português, ele já nos deixou. E uma vez, numa das tantas idas dele a Portugal, tava ele e minha tia, começou a chover. Ela entrou numa loja e perguntou para a vendedora, a senhora tem sombrinha? Ela disse, tenho, mas não vendo, fica em minha casa. O pé da letra. O pé da letra. Ela tinha que perguntar, a senhora vende sombrinha? Exatamente. Você tem que perguntar exatamente, porque a resposta vem em cima, né? É o mesmo caso de falar assim, daqui ao Porto, quantos quilômetros? Digamos, 300, assim. Eu estava pensando em ir lá. Eu falei, por que não vai? Eu só tinha que ter parado a pergunta daqui ao Porto, quantos quilômetros? Exatamente. Aí ele falaria. Mas então o senhor gosta Sim. mais do vinho do que da cerveja? Gosto mais do vinho, gosto muito de café também. Mas então vamos no vinho, depois nós vamos pro café. No vinho. O senhor tem um vinho favorito ou é a hora? É a hora ou é bebida ou é o lugar? Olha, como outras coisas, eu toco de ouvido. Uhum. Tá? Eu costumo dizer assim, lá na minha terra, dizer assim, em festa de Inhambu, jacu não entra. Sim, senhor. Tá? Uhum. Você fraga isso? Eu fragei que é o homem atual. A minha mãe não usa fraga. Mãe, essa é antiga. Olha, gente, que alegria. Olha, eu frago isso. Eu frago isso. Eu frago. E isso é um negócio que me pega muito que fazer esse lugar aqui, não é pra mim não. Eu falo assim, hoje eu sou Inhambu. Mas como é que é o seu? Por que o senhor é Inhambu no vinho? Não é só no vinho, é na vida. Quando eu era menino, eu falava, você é muito enxerido. Sim. Quer dizer, você é um jacu ou um Inhambu que entra em festa de jacu. Você entra no terreno do outro, sabe? Sim. Essa coisa. Então, isso significa que eu aprendi a tocar de ouvido, aprendi com o diferente, né? Sim. E aprendi muito. Então, por exemplo, se eu quiser pôr essa conversa com um pouco de mitidez, como por favor, lá na minha terra... É porque essa cadeira transforma qualquer pessoa num sommelier. Ah, é? O senhor entrou aqui uma pessoa normal. Até o final do episódio... Jamais voltarei a esse voltará. O senhor vai descrever notas sensoriais? Estou começando a ficar com medo. Não é perigoso, não? Não, ó, eu sobrevivi. Então, assim, eu acho que o senhor vai expandir... Vamos lá. Vamos lá. Quero aprender. Não. O senhor vai falar e vai discorrer. Mas assim, eu só lembrando Guimarães Rosa, que é o nosso grande mestre, Sim. assim, eu sei que nada sei, mas desconfie de muita coisa. Né? É por aí. Então, o vinho, eu não entendo muito, procuro ler e tal um pouco, mas é a hora, por exemplo, né? A minha mulher, em geral, escolhe, eu acho que é uma coisa interessante dela, né? Ter o prazer de escolher, de degustar, etc. É o prazer dela de escolher degustar ou é a sua consciência de ter um tópico a menos para a briga? Abra seu coração. Não, eu prefiro abrir o vinho. A esposa escolhe o vinho. Não, eu escolho, eu gosto, assim, eu tenho segurança nos destilados. Sim. Tá? Em vinho eu não pretendo. Tem gente que tem clube de enólogo, vários amigos e tal, vivem isso e tal. Eu não estou nessa, mas então eu degusto, aprecio, ou apreceio, né, como às vezes se diz no interior. Gosto de café, tanto o expresso quanto o coado.
E tem um coador de pano, que é uma reminiscência da infância, né? É bom demais. É isso, bom demais. Mas então o senhor não tem uma uva favorita. O senhor vai no vinho que a sua esposa escolheu e tá tudo bom. Não, não tem não. Ultimamente, recentemente, nós temos apreciado mais o vinho branco. Eu só tomava vinho tinto. Agora eu estou no branco também e é bom. Estou no branco. Vamos falar sobre isso. Bom, então eu preciso de uma pessoa experiente para me explicar isso. Não, você me ensina, eu estou aqui para aprender. Nós não vamos falar sobre vinho, nós vamos falar sobre lógica. Porque a lógica e a vida nem sempre andam juntas. Sim. O Brasil, em sua imensa maioria, é um país ensolarado, de clima majoritariamente quente, a imensa maioria do país, que pede, por adequação, um vinho branco. Sim. Ele é mais leve, ele é menos encorpado, ele combina mais com o tempo quente, ele se dá melhor com a refrigeração, né? E durante muitos anos a gente tomou só vinho tinto. Foi, exatamente. Por que a gente era tão errado na nossa própria adequação? Eu acho que era o que chegava, né? Majoritariamente, você não acha, não? Eu não sei, as opções para vinho branco eram menores, eu sempre achei isso. Era o Lief Braumit da garrafa azul, vinho doce alemão e não tinha mais nada? Era um Lieb Fraumilch, né? Que era um xarope. Lá na minha terra tinha o Alvarelhão, que é um rebenta-peito, com todo respeito a todas as pessoas que trouxeram isso até nós. E aí tem umas histórias em torno disso. Por favor. Não, é o seguinte... Qual que é a sua terra? Fala para quem está te ouvindo. A minha terra é Morro do Ferro, um lugar encantador, tá? Cercado de barranco, Vossoroca. Dizem que é praga de padre, porque eles brigaram com o padre e botaram ele montado numa égua de cara para trás. Sabe o que é de cara para trás? Sei que a égua foi para frente e ele foi olhando para trás. Não, ele foi montado olhando para trás. A égua entendi. ele estava olhando para trás. Isso é uma humilhação. Ele foi expulso assim. Por que o padre foi expulso? Porque ninguém sabe exatamente. Mas o que ficou é que ele rogou uma praga, que aquele lugar ia acabar em barranco. Eu não acho que tem nada a ver. A geologia, a Vossoroca e tal. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Morro do Ferro tem uma população somada urbana e rural de cerca de 2.000 habitantes, tá? Tem umas 500 casas, mas quando eu saí de lá, só tinha um grupo escolar de 4 séries. Que ano era isso? Isso foi 52. Então, a gente fazia o grupo escolar, saía de casa com 10, 11, 12, 13 anos, saía. Ia fazer o ginásio na sede do município, né? Que é Oliveira. Que é Oliveira. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava na Secretaria da Educação, trabalhando lá, houve uma oportunidade de fazer o ensino de primeiro grau de 8 séries. Sim. Pegar 4, botar mais 4, fazer 8. Fazer o ginásio antigo. E eu tive a alegria de participar disso com a comunidade local e com a prefeitura. Era um cavalo arriado passando, nós montamos nele, então lá fez-se logo até o ginásio. Hoje tem colégio, então a moçada de lá sai de lá para fazer faculdade. É um lugar que tem 2 bandas de música, tem hino do lugar, tem hino da escola, tem uma alegria assim, enorme, é um pessoal, né, assim, é um lugar muito gostoso de se viver. Mas então... Morro do Ferro. E chegava o vinho, arrebenta peito? Arrebenta peito que eu falo assim... essa gíria eu não conhecia, não. Você pode ter o fumo, cigarro rebenta peito, ou vinho rebenta peito, que é um negócio que desce assim queimando. Né? Ou sem gosto, ou o que seja. Mas o vinho chamava... Eu não quero discriminar ninguém, mas é memória de infância. O vinho chamava Alvarelhão. E tinha um telefone. O telefone era de magneto, com manivela. Brrr, alô,
chamava para a usina, da usina chamava para a cidade, da cidade mandava um menino dar recado que tinha um telefonema, eles levavam às vezes de um dia para o outro para completar. Hoje, com os olhos de hoje, tem 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros de um lugar no outro. E era tão longe que eu só voltava para casa nas férias, por exemplo, né? Então, você vê como é que se mediam as distâncias. Mas aí, uma pessoa, no meio do caminho, ia dar uma festa, queria comprar vinho, ligou para Morro do Ferro. O seu Pedro Teixeira, que era o cara da venda e era também a central telefônica, perguntou: alô, o senhor tem vinho? Tem esse assim? Não, tem esse não, tem esse não, mas tem um muito arriba. Então manda meia dúzia. E mandou, e era o Alvarelhão, que era o rebenta-peito, que era o único que tinha. Muito arriba. Muito arriba. Quer dizer que ele era acima dos outros? Acima dos outros todos. Mas porque não tinha outros, né? O estoque dele só tinha o Alvarelhão. Antes da gente entrar no café, o senhor falou uma coisa do vinho, né? O arrebenta-peito. A gente cresceu ouvindo falar que a cachaça tinha que ter um tira-gosto antes dela. E hoje eu ouvi falar que tira-gosto era para tirar o gosto, que à época a tecnologia envolvida no engenho de cana, no próprio alambique, não era tão desenvolvida quanto é hoje, que a cachaça era amarga não amarga, mas de gosto, um sensorial ruim. O senhor é familiarizado com essa expressão? Tira-gosto? Sim, senhor. Sim, mas ontem, numa série passada em Paris, Emily em Paris, eu talvez volte lá para ver, porque ou ligue para alguém que saiba francês, você deve saber. Em francês, fala melhor do que tira gosto, que é alguma coisa que prepara a boca. O aperitivo. O aperitivo. É aperitivo, que abre, né? Aperire é abrir. Aperitivo é o que abre. E é melhor do que tira gosto. Né? Seria apéritif em francês? Não, mas é uma palavra, é uma expressão com duas. Mas assim, eu acho que o aperitivo resolve o que a gente quer falar, porque não tem nada a ver com tira gosto. Entendi. Né? Ele prepara o gosto. Ele prepara, então. ele abre. Né? O que eu já vi em francês que seria ligado ao tira-gosto é o amuse-bouche. É isso. Que é o tira-gosto. Amuse-bouche. Sim. Né? Amuser é agradar, né? Sim. Né? Sim. Agradar a boca. Ou abrir para, eu acho que é dar boas-vindas, alguma coisa, né? Por exemplo, a ideia, né? Abril, o mês de abril, é de abrir, aperire, abril, que é a primavera, no hemisfério norte. Tem uma música bonita que fala assim: It's the April rose that only grows in the early spring. Quer dizer, a rosa de abril que só abre na primavera, no começo da primavera. Né? Então, abrir é isso, né? Aperitivo é de abrir o caminho para. Então, é isso, né? Senão você não percebe também a cachaça boa, né? É verdade. O senhor é fã de cachaça? Sou. Tenho um irmão que fabrica uma cachaça muito boa. Qual que é o nome da cachaça do irmão? Boi Parido. Eu não conheço. O Boi Parido de Oliveira estava com o meu irmão logo depois de mim. Nós éramos 15, uma foi embora o ano passado, mas o Demóstenes é logo depois de mim. Nós estivemos lá numa reunião de família outro dia e já estava vendo assim, os tonéis antigos, como é que vão apanhando o gosto, né? A cachaça vai evaporando, vai perdendo o álcool, né? Perde a graduação de álcool, vai ficando mais amena, mais gostosa. Eu falei, daqui a pouco vira licor, né? É mesmo? Não vira, eu acho que não vira não, mas porque a cachaça, você sabe que tem a primeira que sai no alambique, é a da cabeça, ela é desprezada porque é muito forte. A última é fraca demais, então trabalha com o meio, né? E vai medindo
ali, né, tem um medidor, você põe numa vasilha e você sabe. Agora, a coisa mais bonita que eu acho disso, Mário, é a fermentação da cachaça. Por que ela é bonita? É bonito que você põe, vamos supor, você está fazendo cachaça de garapa, de cana, né? Sim. Pode ser outra coisa, pode ser milho, pode ser, sei lá. Mas assim, vamos falar do que é mais comum. Você pega a garapa, põe num cocho, né? Ela fica ali, começa, as bactérias entram para funcionar e vão, e vão, e vão. Chega uma hora que ela ferve. Ferve mesmo, assim, né? Você vê borbulhando. Aquela é a hora de você alambicar. Então, às vezes, se aquilo, se a pessoa vê que vai acontecer altas horas da noite, vai ter que ir lá diluir um pouco, pôr um pouquinho de água, adiar, né? Daí que se diz, às vezes, só para terminar uma frase, que, por exemplo, quem sabe o ponto do doce é o doce. Quem sabe o ponto da cachaça, a hora de alambicar, não é o fabricante de cachaça, é a fermentação, o processo de fermentação. Isso é bonito, né? Porque uma sensibilidade para como é que as coisas funcionam, e não uma... E vivo, né? A levedura que está ali, vivo, né? claro. Vivo. O senhor falou da cachaça. Aquela história que a gente ouve dizer que a cachaça veio ter o apelido de pinga, porque ali ia fermentando, ia concentrando o álcool evaporado, ia ficar no teto do alambique, pingava nas costas do escravo, né? Então, álcool, o escravo, coitado, açoitado, né? Enfim, pingava, doía e daí virou pinga. É essa a história, o senhor sabe? Eu já ouvi falar, quer dizer, tem o melado do pingo também, você sabe, né? Não, o melado do pingo, não. Tem o melado do pingo. É um tipo de melado que, na forma que você tira da taxa a garapa fervida, já concentrada, já é doce. O melaço, não é esse melaço é outra coisa. Mas você põe num cocho grande, e numa forma grande, e aquilo vai pingando, vai pingando, vai pingando. Aquilo que pinga ali, né, antes de endurecer e virar açúcar, você tem que cortar e pôr no estaleiro para secar lá fora. E aí essa hora é a hora das abelhas chegarem, povoam aquilo tudo e zumbem ali, é uma coisa linda, uma vida assim. Antes disso, você aproveita aquilo que está pingando. Mas a pinga é também o quê? É uma condensação do vapor, seja nas costas do escravo ou não, né? É alguma coisa que entrou como fermentada ali, uma garapa fermentada, passa pelo calor, vira vapor e condensa. Condensando, pinga. Com ou não um escravo com as costas ali. Mas é provável que seja isso mesmo, né? Casa com a história, né? Sim. E com tudo que fizeram, né? Que fizemos com essas pessoas. Tristemente. Né? Isso, já que estamos falando aqui da etimologia, e a história de dar uma para o santo? O senhor sabe de onde nasceu isso? De jogar um pouquinho de cachaça no chão ou na mesa e falar assim, essa aqui é do santo. Não sei não. Essa o senhor não conhece? Não, isso deve ser, não sei, não tenho a menor ideia, mas estou chutaria. Chutando. Felizmente. Chutando. Tem que ter um chute feliz. Chutando, convicto. Bate pronto, sabe o que é bate pronto? Isso, demais. É quando a bola não encosta no chão, né? Ela vem, você pá, né? E chuta para diante. Olha, pode ser uma oferenda, né? Sim. Vamos supor, nós estamos falando hoje tem que falar escravizado, a gente falava escravo, né? Uhum. Os cativos, o que seja. Eles fizeram a adaptação, digamos, da religião, adotaram os santos católicos, mas por trás de Santa Bárbara estava Iansã, não é isso? E por aí afora. Sim. E provavelmente estariam fazendo uma oferenda, né, aos santos da religião deles, né? Provavelmente. Que delícia bater esse papo. A gente acha lógica em coisas que a gente achava que não tinha, que era só repetição nossa. Mesmo sem lógica é legal, né? É demais, ó. Deixa eu te falar um negócio. Se alguém me falar que isso é mentira,
Eu não quero saber. Pra quê? Eu vou tomar isso como verdade. É. Ninguém nunca teve essa paciência para explicar isso. Pode não parecer, mas eu tô emocionado. E o café? Qual que é a relação do senhor com o café? Enquanto isso eu vou moer o café, vou preparar o nosso café aqui. O senhor gosta de café toda hora, tem uma hora específica? Eu não bebo mais porque fui aconselhado, porque é ácido, porque, né, assim, no excesso. Ah, sim. Mas eu gosto muito de café. Lá em casa tem café. Eu bebo café quase o dia inteiro, um pouquinho. Posso fazer um pouquinho para nós? Claro, com muito prazer. Mas então, se eu tomar café de manhã, ou você falou que gosta do expresso também? Eu tomo café, em casa eu não faço expresso. Mas hoje no almoço eu tomei o expresso. Fui almoçar com um amigo. Olha aí que bonito. Você conhece o moedor manual de café, não? Não, olha aí. Quer moer café? Isso parece pimenta, né? Aqui parece aquela pimenta. Ai, que maravilha, pimenta do reino. Ué, só segurei. Mas isso aqui parece mágica, né? É. Você não vê nada acontecendo, né? Exatamente. Mas tá moendo café. Que maravilha, café, que maravilha. Portátil. Ô, Mário, um som da minha infância, hoje eu falei com um amigo meu lá saindo do prédio, Morro do Ferro, na minha infância, eu nasci em 38, era um lugar que não tinha luz, não tinha telefone, as pessoas dormiam cedo, então à noite tinha dois barulhos, fora o vento que assoviava na nossa casa, vindo do barranco no fundo, eram dois barulhos, cachorro latindo e barulho de pilão socando arroz ou café ou alguma coisa. Tum, tum, Sim. tum, Aquele tum. pilão d'água que a cachoeira Não, aquilo é monjolo. Monjolo, sim. Monjolo, que alguns chamam de monjolo, mas não é. Sim. É monjolo. Não, pilão mesmo, Manual de mesmo. socar duas mãos de pilão, que chama, né? Uhum. É um pau grande, assim, de madeira, uma coisa grande, uma soca, outra soca. Duas pessoas socando, né? Só sente o cheiro, que esse podcast tem um viés também de alimentos e bebidas, ele tem que ter alguma coisa sensorial por parte dos entrevistados. Então ele sentiu o cheiro do café antes da gente experimentar. Só sente o cheiro do café moído agora, para ver se ele já abriu, se ele já deu mais notas aí. Ó, rapaz, que beleza, hein? Não dá vontade de comer, Olá? Fala a verdade. Ou de ficar cheirando aqui, fazer um também cheiro. Um rapézinho. Agora, isso pod café e podcast, qual é a etimologia? Olha, o podcast nasceu do engenheiro da Apple, que usava o AirPod, né? Que é um tocador de música portátil. Sim. Dos primórdios, dos primeiros que houve. E o que ele fazia? Ele gostava de gravar alguns discursos dele, algumas coisas, e ouvir depois no AirPod dele. Então, broadcast é você transmitir em larga escala, né? Isso. Então ele estava casting no AirPod. Sim. Daí virou podcast. Olha que coisa. Né? Mas o pod café não tem nada com isso. Pod Café não tem. Eu acho que até tem um podcast, seu Olavo, que se chama Pod Café. É mesmo? É. O podcast em português ficou gostoso porque, por exemplo, tem uma turma da cerveja, que a cerveja usa o lúpulo, né? A lei da Baviera é água, malte, lúpulo e levedura, Heinz Heidgebot, né? Que eles não falam podcast, eles falam hopcast, porque é o lúpulo é hop em inglês. Olha que coisa. Né? Então aí o podcast nos dá a palavra podcast nos permite essas brincadeiras Muito bom. em português. Mas então o senhor lembra do som do pilão batendo Socando café. E também o moedor, né? O moedor de café. Aliás, tem uma história, viu, Mário? Por favor. Ótima. Por favor. O tio Nico era irmão da minha avó. Naquele tempo falava, era um velho sistemático. Hoje é o quê? Hoje é um senhor, um senhorzinho, né? Cheio de plenas convicções? Cheio de ideias próprias, né? Porque um dia eu vou ser essa pessoa, pra você saber como é que eu vou me chamar. Mas quando você for, já mudou de nome. Ai, mesmo, hein? Né? Mas o Tito Nico, só para você ver como é que ele era. Por exemplo, isso é São Tiago, a cidadezinha adiante de Morro do Ferro, que é a capital mineira do biscoito de polvilho. Mentira. É. Oi. Vale a pena você ir lá fazer um programa. Tá? Qual é São Tiago? São Tiago. Tá.
Depois, se você quiser, a gente conversa sobre isso, eu faço contato lá para você e vai ser uma tal. honra. Tá? Mas o Titunico tinha em São Tiago uma pessoa que fazia camisa para ele. Tá? E ele estabeleceu uma relação assim, afetuosa, embora não manifestasse muito, mas gostava muito da pessoa e tal. E ela se mudou para Belo Horizonte. Um dia ele encontrou com ela em São Tiago, falou: que bom, você ainda gosta de laranja? Gosto muito, então eu vou trazer umas laranjas para você. Aí ele mesmo apanhou, que era uma coisa pouco comum, um fazendeiro, ele próprio ir lá apanhar as laranjas, apanhou 2 sacos de laranja, amarrou a boca de um no outro, assim, com uma corda, pôs no cavalo, viajou da fazenda até a cidade, chegou lá, mandou descer, uma pessoa desceu as laranjas, 2 sacos, e conversou, e a mulher, a costureira, não aparecia. Falou: mas cadê a fulana? Ela pegou uma garupa ontem, né? Uma carona, uma garupa. Pegou uma garupa e foi embora ontem. Falou: mas que maçada, é mesmo e tal. Conversou mais um pouquinho, virou para a dona da casa e falou assim: então eu vou levar as laranjas de volta. E levou. Bom, mas isso, a propósito de café, xícara, isso hoje chama ágata, né? Isso, quer dizer, peraí, a xícara esmaltada chama ágata? Essa xícara agora chama ágata, mas era esmaltado, né? Sabia disso, não. Esmaltado, prato esmaltado. Mas o Titunico, por favor, saiu correndo cerca, dando uma olhada na propriedade, vendo se não tinha algum problema, dando uma vistoria na fazenda. Fazer um brinde, né? Ao café. Muito bom. Tá cheiroso demais, tá muito... E ao Titunico. Ao Titunico. Essa famosa xícara queima-beiço. É o jeito de você saber que o café ainda não tá na hora de beber. Entre a ponta de dedo e o beiço, a ponta do dedo eu acho menos incômoda. Mas você sabe que você pode criar uma coisa assim, uma luva, alguma coisa, uma proteção labial. Proteção labial para xícara para pessoas afoitas que não esperam o café esfriar. Olha, eu acho que isso seria o final da humanidade. Eu me recuso. Tem hamburgueria que serve hambúrguer com luva para que você não se suje. Eu acho que tá errado. Que ou vai ter queijo demais e gordura demais e vai cair na mão, vai cair no prato e você não vai comer. E o propósito do hambúrguer é comer, não é tirar foto de queijo. Então eu acho que a humanidade começa a perecer nessa hora. Pois é, mas nesse caso aqui, então, o aflito tem que esperar esfriar, né? Sim. Tá certo. Sim. Mas e o Titunico? Titunico. Aí vai ver a família do empregado dele, que morava assim meio na divisa, longe e tal, e chegou na porta para: ei, como é que tá? Bom dia, tudo bem? Vão apiar, seu Tunico. Não, obrigado, eu estou com pressa. Seu Tunico, o senhor sempre está com pressa. Não, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer. A pressa estava dentro dele, né? Além de outras coisas. Mas aí a pessoa diz assim: rico é assim mesmo, né? O senhor nunca bebeu um café aqui em casa? Aí ficou bravo, rapaz. Falei: então tá bom, então eu vou beber seu café. Amarrou o cavalo, entrou. Apiou, né? Apiou. O senhor dá licença. A mulher foi lá para dentro e ele sentiu um cheiro de café torrando. Sim. Ele era um homem, ele estava ultra afobado sempre. Então, foi torrar, foi socar, porque não tinha moedor. Quando o café veio, o Titunico já estava assim, subindo, né, pelas tabelas. E ela trouxe um bule, pôs uma xícara, ele tomou. Aceita mais, Titunico? Aceito. Aí ela falou assim: se queimar o beiço. O senhor aceita mais, Titunico? Aceito. Falou: eu não sabia que o senhor gostava tanto de café, não. Falou: não, pode deixar. Não. Falou assim: pode deixar que agora eu mesmo sirvo. E tomou todo o café. Tomou um bule de café. Um bule de café. E falou assim: senhor Tunico, nunca vi falar que o senhor gostasse tanto de café, não. Não, eu detesto café, mas depois dessa trabalheira que você teve, esse tempo que eu esperei, eu tenho que beber o café todo, senão...
Ele pagou o tempo dela bebendo o café. E o tempo dele, né? Que ele jamais faria aquilo, né? Sabe o Tito Nico. Olha, eu gostei dessa, viu? É. Ele ainda tá meio quente, tipo, o meu gosto tem que esfriar um pouquinho mais. Mas eu já tô adiantando o serviço aqui, já tô andando. Se tá bom pro senhor, vamos pedir o gelo, Carlos, por favor. Se tá bom pro senhor, tá A minha ótimo. filha Ana adora, pede gelo sempre, as pessoas ficam meio assim, mas eu prefiro assim. Eu gosto dele um pouquinho mais frio que isso aqui, porque o café é aquele paralelo do café e da cerveja, né? A cerveja é melhor, você pode tomar mais quente, o café é melhor, você pode tomar mais frio. Né? E deixa eu só ver se tá ligado aqui. Nós testamos, meu jovem, aqui, está funcionando aqui? Esperamos que sim. Não, tá ligado aqui, agora eu vi que ligou. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma teoria, Olavo, que diz o seguinte, que o café é das bebidas brasileiras a mais receptiva. E quando se está em Minas Gerais, isso fica muito claro. Porque sempre que alguém te oferece um café numa casa, em algum lugar, a palavra café é sucedida ou precedida de um sorriso. Olha, que bonito. Porque você fala assim, aceita um cafezinho? Não dá para não rir. Sua boca não fica... Você fala assim, cafezinho. Não tem como. É assim, acolhedor, né? Acolhedor. Irresistível. E é irresistível. E a pessoa que bebe o café também, por outro lado, não consegue não sorrir. Porque se alguém te fala assim, você aceita um cafezinho, não tem tréplica sisuda para isso. Não cabe, né? Não cabe. Será que isso faz algum sentido, essa teoria minha? Eu posso emplacar ela, o cafezinho, a palavra cafezinho é precedida ou sucedida por um sorriso? Senão não seria um cafezinho, seria um café, né? O cafezinho, esse aí já é o afetivo junto, né? Esse diminutivo é afetivo, né? Eu brinco muito no ar, no programa que eu faço, assim, eu uso um termo de brincadeira que eu falo, eu vou tomar uns caféses. Muito bom. Eu até ando com a minha mala de caféses, que é aquela mala amarela ali que eu herdei do meu avô. Eujácio Nogueira. É um nome que não existe mais. Eujácio? Eujácio. Nogueira? Nogueira. Se eu por acaso conheceu meu avô? Não, eu não sei, mas Nogueira eu conheço vários. Eles são dos qualé. Olha, ele é de Guanambi, era. Não, era Bahia. Guanambi. Eu tive 2 colegas de turma de lá, mas aí é outra conversa. Olá, vamos dar uma ousada aqui hoje? Bora fazer um drink que quem tá assistindo a gente em casa pode fazer também? Eu recebi um kit pra gente fazer ao vivaço aqui no podcast, o Cararrilho. Você já tomou o Cararrilho, Olavo? Nem sei o que é. Cararrilho é a junção do licor 43 com o nosso querido café expresso. E eu sou a favor dos drinks com café por um motivo. Sabe qual? Não. Eles têm café. Para mim, só de um drink ter café já é bom motivo. E como é que é o cararrilho? A gente vai tirar um café expresso aqui. O cararrilho se faz da seguinte forma. Você vai encher um copo de gelo. O gelo tá aí. A gente vai colocar uma dose do licor 43. O cararrilho leva licor 43 e café expresso, tá? Você pode fazer na sua casa com a cápsula, se você também tem uma máquina super automática de expresso, aquela que você aperta um botão e o café moe na hora, ou se você tem um profissional, pode fazer também. É só fazer o seu café e deixar o copo de 43 no jeito. 43 é uma receita milenar composta por 43 ingredientes naturais, guardada há algumas gerações pela família Zamora. Quais ingredientes? Em qual proporção? Só a família Zamora sabe. Então vamos lá, eu já estou com um copo aqui com gelo. Vou colocar uma dose de 50 ml do licor 43, até a marquinha certa aqui, ó. Pum! Já tem a marca certinha. Coloquei a dose do licor 43. Adiciono agora o café expresso. Olha. Olha que cara, beleza. Isso é muito bonito. Tá aqui. Gelo, 50 ml de licor 43 original, café expresso. Está aqui o Cararrilho. Bebida destinada a maiores de 18 anos
E se você está assistindo e ouvindo a gente, vale lembrar, beba com moderação. Agora, é uma pena que essa espuma vai desperdiçar, né? A de lá, ó. Mas... Devia ter uma colherzinha pra gente... Eu vou deixar uma colher aqui pro senhor no final do podcast. A gente experimenta, tá bom? Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. O Cararrilho é uma bebida alcoólica, portanto, é destinado a maiores de 18 anos. Esse é o Cararrilho. A nós, Tintim. Mas não pode dirigir, mas pode digerir, né? Deve digerir. Pois é. É bom demais. Olavo, você tem quantos livros escritos? Eu tô falando você, o certo seria chamar de senhor, mas não, já tô íntimo. O meu coração é jovem. Já tô best. Olha aqui, eu contabilizo 20, 21 meus, digamos, que eu escrevi, né? Quando alguém fala aquele caso seu e não sei o que, eu falo, o caso não é meu, eu apenas fui lá, recolhi e traduzi, escrevi, porque eu acho que é isso, eu sou um garimpeiro, acho isso. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, quando eu estive na presidência da Academia Mineira de Letras, eu recebi pela casa, que tem mais de 100 anos, muitas homenagens, muitas medalhas, todas elas muito... Mas, assim, tem uma homenagem que como diz assim, me calou muito, como diria o seu avô Afrânio, hein? Doutor Afrânio. Doutor Afrânio, que Doutor figura, Afrânio. né? Diz assim, me calou muito a alma, né? Chama-se A Ordem do Almocafre. O que é a Ordem do Almocafre? É uma ordem que o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais criou e instituiu. Algumas pessoas foram condecorados nessa ordem e eu fui um deles. O almocafre é como se fosse um enxadão torto, uma pá meio torta, um instrumento de ferro usado no garimpo. Então eu, que sempre fui um nhambu em festa de jacu, né, eu me tornei, sendo da ordem do almocafre, né, um garimpeiro juramentado. Isso me dá uma condição assim de exercício legal da profissão, né? Deixa eu fazer o contraponto do jornalista aqui, e eu estou fascinado pelo relato do senhor, mas o senhor é procurador aposentado do Estado. Sim. O senhor tem título de mestrado? Na Fundação Getúlio. Eu não tenho o título, na verdade, viu, Mário? Eu fiz o curso, mas não fiz a tese, então não tenho o título. Mas eu aprendi o que precisava aprender, cheguei aqui, trabalhei logo muito. Mas o senhor chegou a fazer planejamento educacional no Banco Mundial também? Fiz um curso rápido lá, muito bom. E o título que te dá esse orgulho todo é o de almocafre? Olha, cada coisa me deu muito orgulho no momento em que elas vieram. Mário, vou dizer uma coisa a você. Eu não vou pôr aqui na mesa a questão de reencarnação ou não. Não é o caso. Nem pelo café, nem pelo licor, nem pelo vinho, mas nem pela cachaça. Mas, assim, eu compreendo a ideia da reencarnação como vários ciclos, sem precisar voltar e tornar a vir, deve dar muito trabalho isso. Eu tive a oportunidade de encerrar vários ciclos e começar outro, mais outro, mais outro. Então eu comecei no serviço público, fiz um concurso, comecei como perito criminal, 5 anos. Terminei como procurador do Estado. No meio do caminho, eu fui professor de administração na PUC, eu fui estudar no Banco Mundial, etc., 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 para chegar ao lugar que eu sempre quis, que era ser escritor. E cheguei eu falei isso outro dia,
procurador do Estado, foi muito bom, me encerrou, me deu uma condição boa, né, financeira, estabilidade, tal, que hoje já não se tem mais, mas assim, me permitiu me dedicar ao que eu queria depois dos 40 anos, ou cada vez mais a partir dos 40 anos. Né? Eu estou com 84 hoje, tá? Além do Almocafre, você falou, presidente emérito da Academia Mineira o que quer dizer emérito? Não, olha, emérito é alguém que já foi. Por exemplo, professor emérito. Eu fui presidente da Academia Mineira de Letras, aí me deram o título de presidente emérito. Porque... Então, uma pessoa que emagreceu, um gordo, é emérito? Não, ele é um magro emérito, porque ele teve o mérito de emagrecer, né? Não sei, isso aí já é outro ramo do conhecimento humano. Me perdoa, por Mas favor. o que eu quero dizer é o seguinte, Mário, hoje eu estou cuidando dos meus livros, eu fiz por minha conta 8 livros e quero fazer com que eles cheguem à mão dos jovens, que eles contribuam para rememorar esse Brasil antigo de onde eu vim. O livro mais recente meu, esse aqui, chama-se O Homem que Veio de Longe. Isso aqui é o título de uma das histórias. Mas o editor da caravana por onde eu faço meus livros hoje, ele falou, esse homem que veio de longe é você. Porque eu vim de longe no tempo. Eu nasci num Brasil um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho memória de racionamento, de coisas assim, de homenagem aos chamados pracinhas, os soldados que lutaram na Europa. Meu pai, os conterrâneos que tinham estado na guerra, meu pai os recebeu, depois pintou a casa toda com V da vitória, mas que no fundo ele estava falando era da volta da democracia, das eleições de novo, depois da ditadura do Getúlio Vargas, etc. Mas então, assim, eu nasci num Brasil rural, num lugar pequeno, isolado do interior de Minas, onde as coisas antigas da fala, do raciocínio, da filosofia, da percepção do mundo estavam frescas ainda, tá? Então, eu tenho o sonho, digamos, eu acho que é uma ambição que eu me proponho, de partilhar isso. Por exemplo, tem um livro aqui que é esse, aqui, ó. Ele está com todos os livros na mesa. Os Mundos daquele Tempo. Com licença. Esse livro, isso é uma história de um amigo meu, num lugar aqui no município de Itapecerica, né, que hoje é praticamente um bairro de Itapecerica, e isso aí é uma história de coisas assim que você fala, isso é absurdo, isso não aconteceu, né? Por exemplo, um avô que aparece, vou contar uma historinha daí. Por favor. Aparece um beato dizendo que o mundo ia acabar, que as pessoas precisavam parar de comer carne, jejuar, não sei o quê, que o mundo ia acabar. E aí um dia, de madrugada, as mulheres e crianças e a maioria das pessoas, quase todo mundo, foi embora atrás do beato, o lugarzinho esvaziou. O avô, quem narrou era um menino, quem narra a história, o Herculano, meu amigo, ficou o Zezito, que era ele, o pai dele e o avô dele. Ficaram 3, um menino, um adulto e um idoso, um velho. E aí, uma noite de lua cheia, o avô fala, vão derrubar a lua hoje? Vamos. Por que você quer? O menino perguntou se São Jorge morava mesmo na lua, se ele estava a cavalo na lua. Ele falou, vamos derrubar a lua para a gente ver isso. Você vai ver. Hoje à noite, vamos fazer isso? Vamos. O avô foi na moita de bambu, cortou um bambu, limpou aquelas folhas e tal, pôs ali. Quando a lua foi chegando, falou com o neto, sobe aqui na árvore e leva a vara. E cutuca, daqui da janela eu vou te falando. E ele ficou na janela lá em cima, o menino na horta aqui, de modo que eu visse e tal, e falou, pode cutucar, vai, firme e tal. Aí a lua subiu
né, saiu do alcance do menino. Aí o menino ficou muito frustrado, falou: avô, não consegui não, eu não derrubei a lua. Falou: não, meu filho, você cutucou, você conseguiu, mas eu não senti nada. Falou: não, porque ela é fofa, ela é assim mesmo. Tá? Sabe, coisas assim da coruja que pia, né? Então é mau agouro. Esse mundo, assim, né, da lamparina, da escuridão, do medo, do fantasma, de um cara que fica louco, o tio dele fica louco e começa a juntar caco de vidro de batida de carro ou ferver pedra para fazer ouro. Queimava, gastava a pensão do fundo rural toda fervendo pedra. Então, são umas coisas assim que você não imagina hoje, não? Uma pessoa dessa, ela não estaria convivendo com a família, né? Ali, etc, etc. São coisas de um tempo antigo, né? Que elas estão aí. O desafio hoje é que os jovens estão plugados, né? Estão online e pelo que eu observo, eles não têm assim, muita paciência de ficar lendo muito, a não ser que sejam coisas fantásticas aí, por exemplo, há romances que estão nas séries e tal, são 5 volumes de 1000 páginas e os meninos estão aí. Mas eu estou querendo e apostando na possibilidade de que esse mundo que eu vivi e que já mudou completamente, ele ainda possa ser percebido. Isso rememorar o avô, a figura do bisavô, de onde vem, porque essa memória afetiva também esgarçou muito, se perdeu muito. Esse tecido da família, né? Eu acho que ficou muito, né? Deixa eu só fazer só para o pessoal Sim. aqui, ele acabou de mencionar, o Olavo acabou de mencionar o livro Os Mundos daquele Tempo, livro de Olavo Romano, da editora Caravana, está aqui na minha mão. Os livros dele estarão listados, ao menos os que ele trouxe aqui e outros, estarão listados na descrição do episódio de podcast, no Spotify e no YouTube também. Eu vou colocar na descrição, está na descrição. Olavo, eu vi uma entrevista sua e pegando uma carona nisso que você falou agora há pouco, vou deixar o livro aqui, tá? Você falou que não existe a lembrança, existe o tempo. Tem uma fala, isso aqui eu até anotei agora, deixa eu ver se eu coloquei como é que foi. Eu vi um papo seu no Ponteiro que você falava isso. Todo entrevistado que vem aqui, o senhor falou agora há pouco da família. Eu falo assim, o senhor tem uma lembrança, tem um prato de domingo da família, por exemplo, um jogador de futebol aqui na minha frente. Uhum. Que é um cara que não almoça em casa domingo com a família, porque domingo ele está jogando futebol. Né? E é um cara que às vezes está com 30 e tantos anos e que desde os 12 anos ele não mora em casa. Porque ele teve que sair de casa para jogar, enfim. Então tem uma pergunta que eu faço, que acho que agora a gente vai encontrar o tema do podcast com isso que o senhor acabou de falar. Almoço de domingo, qual que é o prato? E aí, o senhor pode falar seu almoço de domingo, qual que era o prato do senhor? Qual que era? Olha, o prato para mim é frango ensopado com angu, bem durinho, e mais o que tiver. Né? Se tiver almeirão é muito bom, se tiver um pouquinho de arroz é bom. Né? Esse sabor está sempre presente e a minha escolha é essa. Pois é. Esse almoço de domingo, esse franguinho, tirando o angu, eu concordei com quase tudo. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: essa lembrança que o senhor tem do frango ensopado, é o prato, é o lugar ou é o tempo? Qual dessas três, ou são todas juntas numa só? É tudo, né, Mário? Porque a hora da refeição é a hora do encontro, assim como a hora do serão, né, que ninguém sabe o que é isso hoje, né? Mas serão, quer dizer, cera é tarde, noite. Serão é uma coisa da noite, serenata também, né? Uhum. Então, é a hora em que as pessoas se encontram. E o frango, se você for comer o mesmo frango sozinho, ele jamais terá o mesmo sabor, né? O frango é o símbolo que fica do momento
importante, né, do momento de encontro, do momento de pessoas que já não estão mais aqui, estavam ali presentes, as pessoas que te ensinaram, as pessoas com quem você aprendeu coisas significativas, né? Porque eu acho, sabe, Mário, o nosso DNA é um arquivo fantástico, né, que guarda as memórias de gerações. Agora, a questão é achar a chave para chegar lá. Mas mesmo sem encontrar a chave, está aí. Eu vou aproveitar e contar uma história assim, Por favor. rápida a propósito disso. Porque, olha só, a gente guarda o que é significativo. Quando você fala saber de cor, cor é coração. Ou seja, uma coisa que ficou guardada no seu coração. Recordar é tornar aí no coração, no cofre que está lá, né? Então, tem uma história que eu acho encantadora, que é de um menino que, quando nasceu, ele tinha um cacuete que o pessoal falou igualzinho o avô dele, ou igualzinho o vovô, um bisavô. Digamos que ele ficasse com o dedo assim, por exemplo, né? O tempo todo assim, todo mundo, gente, mas esse menino é ele de novo e tal, será que ele voltou, será que tem reencarnação, sei lá, a história que se quiser criar. Aí um dia acharam uma foto do ancestral menino no meio de um monte de gente adulta e chamaram o menino para mostrar. Ele olhou e falou assim, uai, o que eu estou fazendo no meio desse povo que eu não conheço? É uma coisa impressionante, né? É, muito forte. Ele se reconheceu no ancestral. Então, a gente esquece disso, sabe? Quando eu estou falando disso aqui, de pôr isso na roda, eu acho que isso é a esperança de que isso ligue algum circuito, tá? Para evocar os que nos precederam, né? Graças a quem a gente está aqui. E, de certa maneira, sabendo ou não, a gente é o sonho de quem veio antes. A gente tem um compromisso, a gente tem uma obrigação, ou a gente tem que viver e paciência o que está por vir virá? Depende. Isso para mim, Mário, é como um rádio. Você tem rádio... Agora eu não sei eu se... sou radialista, tá? Pois mas eu vou te falar uma coisa nos meus termos. Por favor. Porque eu não sei. Antigamente tinha onda média, onda curta, né? Agora tem um AM FM e o AM está quase sendo desligado, né? Pois O podcast, isso que nós estamos fazendo aqui, está meio que tomando lugar do AM. Mas, aquele formato mais longo, sem tanta música, mais falado, né? Mas assim, digamos, você tinha uma emissora que tinha tango, Sim. que tinha valsa. Sim. Tinha uma emissora que chamava caipira, né? Isso que depois virou sertanejo, era caipira lá atrás, uma coisa bonita, assim, né? Digamos assim, o trinado das vozes, o tipo de música, né? Com uma coisa sentimental, poética, a tristeza do Jeca. Né? Isso aí, né? Correspondente ao Brasil rural daquele momento, né? Agora, você tinha onda curta, né? Que era só barulho. O rádio na roça, que tinha bateria e às vezes tinha trovoada, era cheio de imprevistos, mas tem emissoras que você mal conseguia alguma coisa, que só tinha ruído praticamente. Eu acho que a gente é um rádio. A gente é um receptor, não precisa ser rádio, um aparelho que recebe informações de tudo que está aí. E está tudo aí, está cheio de coisa por aí. Agora, depende de o que você está procurando, em que frequência você está. Vamos falar assim em termos mais práticos. Tem gente tóxica, né, cuja aproximação te rouba energia. Tem gente que te eleva, te faz bem, te dá bem-estar. Então, acho que isso vale para tudo. Quer dizer, você escolhe isso, meio na orelha.
sem saber muito bem. Mas se você for fazendo isso sucessivamente, eu estou falando uma coisa que eu nunca falei, nem sei se é isso não. Sabe? Mas assim, eu acho que é um jeito de seguir. Sabe? O que o seu coração sabe das coisas. Respeita o coração. Respeita o coração. Olavo, você falou agora da música caipira, e esse podcast uma vez suscitou um debate que talvez você possa me ajudar. Teve aqui comigo o Marco de Patrocínio. Ele foi presidente do Mercado Central por muitos anos. Ele é da família Patrocínio, que tinha aquela Flora Patrocínio. Sim. Creio que o senhor conheceu no Mercado Central, e tinha fora também. E teve um que a gente chama de corte, que é um trecho do podcast com ele, que ele falou sobre a chegada do fígado com jiló no Mercado Central, porque fígado era uma coisa barata, era um tiragosto que estava fácil, o trabalhador dava conta de comer e virou uma tradição. E nos comentários, no TikTok, que é uma rede social que eu apanho para usar, então se o senhor não souber, se eu souber, o senhor está melhor que eu, apareceu algumas pessoas de São Paulo falando assim, olha, eu acho que a comida mineira é uma grande farsa, porque o interior de São Paulo já tem o fígado acebolado com jiló, já tem o feijão tropeiro, isso não pode ser só de Minas Gerais, porque o feijão tropeiro faz parte do Brasil inteiro, ele é com a tropa. Misturando isso tudo, a nossa comida mineira, ela é mineira ou é a comida que vem das bandeiras? O feijão tropeiro é aquele que alimentava a tropa, a carne seca, e ali o paio, ou seja lá o que for, aquela... linguiça, feijão, linguiça, enfim, feijão, carne, feijão e farinha. E farinha, né? Farinha. E o ovo, depois, enfim. Vão começar pelo fígado com jiló. Por favor. Que eu só conheci no Mercado Central. Na minha vida, fora do Mercado Central, nunca vi ninguém comer. Agora, eu acho que pegou bem, tanto que é uma dificuldade você chegar lá e conseguir comer. Então, seja de onde for que tenha vindo, é uma bela sacada, né? Agora, a comida, eu tenho um livro para acabar e publicar sobre o Manuelzão, que é o personagem, o Guimarães Rosa, né? Uma pessoa com quem eu convivi de perto, ele ficou hospedado comigo durante muito tempo, eu o acompanhei. Na hora que ele morreu, a família pediu que eu comunicasse à imprensa a morte dele. Então era uma pessoa muito chegada. E ele começou novo como cozinheiro. Então ele falava muito disso. Então é isso mesmo, é carne, feijão e farinha, que é coisa que é fácil de arrumar, de preparar, de comer e de viajar sem perder, né? A carne era o charque, né? Era isso. Nós tivemos em Minas, não sei se você sabe disso, nós tivemos uma fome durante as bandeiras, né? Durante o ciclo do ouro. Você sabe disso? Não, sabia. Foi uma coisa brava, porque ninguém queria plantar. Todo mundo queria faiscar, queria achar ouro, etc. Então, algumas fazendas na região próxima a Ouro Preto eram unidades de produção assim, organizadas de cachaça, de rapadura, de açúcar, quer dizer, tudo da cana, na linha da cana, de polvilho, de farinha, de milho, etc., e de carne. Então, porque tinha o mercado ali perto e tal. Agora, a carne que dava sustância, digamos, era da beira do São Francisco. As boiadas eram do sul da Bahia, por ali, né? E é um processo que foi muito... eu esqueci agora o nome, mas era uma pessoa que ele teve, na época, 10% do território brasileiro. Ele era descendente de um dos governadores gerais, era o da Casa da Torre. E se você procurar, você vai achar o nome dele. E o que ele fazia? Ele tinha a propriedade, o direito de usar um território imenso. Ele ia lá, botava um casal de escravo, um boi, um marruco, né?
Que é marruco? Marruco é um touro reprodutor. Ah, tá. É o boi inteiro. É o boi inteiro. Sim. É o boi inteiro, não castrado. Sim. Né? Botava um boi, um tanto de novilha, um galo e umas galinhas, e aquilo ia reproduzindo, eram fazendas de... Não era de tirar leite, era de produzir carne. Tem um livro que chama Os Sinos da Agonia, do Altran Dourado. Ele conta isso de uma maneira muito bonita. A pessoa que vinha carregando carne, né? E que encontrava o pessoal em Ouro Preto, que Ouro Preto Minas foi a primeira civilização brasileira. Isso é uma coisa assim, sabe, fundamental. Quer dizer, enquanto no Nordeste, no Casagrande e Senzala, tinha uma diferença enorme, em Minas você tinha as pessoas de origem humilde, mas com talento, pintando, fazendo escultura. Aleijadinho, Ataíde, essas pessoas são um exemplo disso, né? Filho de uma mulher negra com um português ou alguma coisa assim, e as ordens religiosas que funcionavam em torno da igreja também era um lugar de encontro e de, digamos assim, de apagar essas diferenças de classe. Então, se tinha, por exemplo, música clássica em Mariana, que estava assim 2 anos atrás da Europa. São coisas assim impressionantes, como a gente começou, como é que a gente estava na frente, né? Muito bem, então falam sobre a alimentação feijão tropeiro, a chegada disso, a fome nos tropeiros. Deixa eu trazer para os dias de hoje esse diálogo eterno do tempo e da alimentação. O que o senhor acha do fast food? Você já consumiu alguma vez? Todo mundo algum dia consumiu, né? Sim. Né? O senhor não fala com muito orgulho. Não, eu não tenho nenhum orgulho, nenhuma afinidade, mas o fast, que não é de festa, mas é de correria. De correria. Né? Uma hora você é pego correndo e comendo. Mas nós vamos aceitar isso, andar comendo pela rua, ter uma refeição e entrar no eu não depois? Quem pode não aceita, eu não aceito, mas fazendo um raciocínio pelo absurdo ou pelo avesso, Sim. Se existe é porque tem quem procure, né? Então tem um mercado para isso. Né? E tem uma colonização, tem um domínio cultural em cima disso, tem uma máquina em cima disso. Né? Uhum. Senão também não chegava e não permanecia. Se olhar o McDonald's, por exemplo, né? Vamos falar, Sim. E que começou improvisando uma situação no interior dos Estados Unidos e deu certo, virou essa máquina imensa, né? Como outras coisas aconteceram aparentemente de um modo aleatório, mas tinha algum olhar em cima ali, empresarial, e o negócio foi embora. Agora, a partir da hora que você monta uma engrenagem, você sabe disso, você é da área de comunicação, outra vez eu estou falando de uma coisa da qual eu não entendo, mas... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi o senhor falando sobre a Marília de Lourdes. Maria de Lourdes? Marília que dá nome à praça, Marília de Lourdes. O senhor não falou sobre a origem dela ou estou confuso aqui em alguma palestra? Dá nome à praça de... Marília de Lourdes em Lourdes. Marília de Dirceu, Marília de Dirceu, Marília de Dirceu. Bom. Eu como o pastel ali, o senhor falou sobre a Marília de Dirceu, eu fiquei tão curioso. Quem foi Marília de Dirceu? Porque tem um dos pastéis mais famosos de Belo Horizonte e tem umas dúvidas bestas que eu tenho que talvez o senhor possa me ajudar. Não, eu vou te mandar umas... Marília de Dirceu era uma jovem de Vila Rica, né, que era a paixão de um senhor já idoso, parará, que fazia versos para ela. Né? Você teve o Tomás Gonzaga e a Maria, eu não lembro o nome dela, mas ela tem uma lira, eu vou te mandar hoje, tá? Procura Tomás Antônio Gonzaga, liras. Sim. Tem uma assim,
É muito bonito. Vale a pena procurar isso aqui agora. Não, vamos procurar depois. Então depois você acha. Só pra gente já caminhar pro final, tem algumas expressões que a gente usa em Minas Gerais, quem sabe o senhor me ajuda. Da onde nasceu a palavra arreda? O senhor sabe? Arreda? A gente fala, chega pra lá, arreda. Arreda. O senhor conhece isso? Isso é um português antigo, né? Porque nós encontramos, eu estava falando do garimpo, do almocafre. Sim. Né? Por exemplo, você fala dispôs. Sim. Você já ouviu falar isso? Talvez não. Eu já ouvi de forma de brincadeira. Era corrente na minha infância. Ouvi, aí dispôs, ao dispôs, né? Então-se. Porque o português é um filho tardio do espanhol. Quer dizer, você pegar a época que os portugueses chegaram aqui, eles falavam um português que era quase um espanhol. Era um português arcaico. E isso ficou. Isso foi ficando, se manteve e as pessoas que não estudavam, porque a maioria não estudava, mantinha isso e tem coisas fantásticas. Por exemplo, falar promode. Você conhece isso? Mais ou menos, já ouvi assim. Promode, pois é. Olha só. Quando se fala promode? Pois é, promode é para. Ah, entendi. Ou por causa de. Tá? Sabe o que é promode? Não. É por amor de. Olha que coisa, né? Sim. O Guimarães Rosa, de vez em quando, põe isso assim, de repente, amor de. Amor de. Eu achava muito esquisito que ele parecia solto. Mas onde está lá o amor de é por amor de no lugar de promode. Olá, a gente falou agora há pouco do cafezinho, da minha teoria do cafezinho precede antecede, né, sucede um sorriso. Por que a gente fala tanto no diminutivo? Eu vou comer um churrasquinho, um cafezinho, tomar uma cervejinha. Isso é muito mineiro, né? Eu acho que é muito mineiro. A gente herdou isso do escravo? A gente ouve falar isso, que os escravos, senhorzinho, não sei o que lázinho. Pode ser, mas eu acho na minha experiência de menino da roça, eu acho que o cara fala assim, e aí, sô, como é que você está? Eu falo, tamo lá, sô, tô com umas vaquinhas, tirando um leitinho, faz uns queijinhos. É a coisa, o cara que não quer aparecer, não quer perfil baixo. Então vamos usar um termo que a gente é low profile de nascença. Eles não conhecem o termo, mas eles são. Eles são. São, né? Olavo, a gente está chegando no final do podcast. Sim. É claro que sobra muito assunto, o que é bom, porque a gente pode marcar um outro papo. Mas eu queria que você falasse para mim. A refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Beleza, hein? E se não existir esse lugar fisicamente, nós vamos criar ele aqui mentalmente. Bom, hoje a companhia perfeita é a Kátia, minha mulher. Kátia é a companhia. Com quem eu estou há 23 anos e numa trajetória muito bonita de autoconhecimento, de descoberta, de afeto. Fantástico. Com certeza, com ela. Eu gosto muito da Bahia, tá? E pode ser uma banana, aquela banana d'água, ou banana, tem vários nomes e tal, com a farofa, né, e um peixe. E aí uma bebida que tem várias possibilidades. Mas espera aí, é a banana com farinha ou farofa e um peixe aonde? Na Bahia. Na Bahia? Na Bahia. Tá. De preferência... Na praia? Ou numa montanha perto da praia, para você não ficar tão fora do elemento mineiridade. Assim. Pois fazendo um corte nisso aí, mudando a situação, a gente estava indo para Mauá, né, num lugar esse junto à natureza. Eu acho que é fundamental que você tenha uma boa comida junto à natureza. Mas voltando para a Bahia, um peixe com farofa de castanha, de tarará, com uma banana, que lá tem um nome, aqui tem outro, parece ser banana d'água, ou pode ser a banana marmelo.
Você conhece banana marmelo? Banana d'água, acho que eu já consumi. Ela tem uma quina, umas quinas assim, dá um doce que é uma maravilha e ela na farofa é maravilhosa. Já estou ficando com a boca cheia d'água. Bebida que acompanha? Uma cachaçinha, primeiro. Depois a gente vê o resto. Cachaça na madeira ou cachaça branca? Na madeira sempre. Qual madeira? A madeira, eu não tenho exigência não, porque a madeira, não acho que seja tão importante que seja essa, umburana ou carvalho, ou bálsamo, ou que seja, mas é fundamental que passe pela madeira para tirar a acidez. Peixe com a banana com farinha, farofa de castanha na beira da praia, uma cachaçinha, temos sobremesa? Temos, né? O que tem que ser a sobremesa? Mas se for na Bahia... O ingrediente indifere. É goiabada com queijo. Cascão ou cremosa goiabada? Que tiver no jeito. Tá bom. E um cafezinho finaliza, não? Claro, finaliza sem açúcar. Muito bom. Obrigado, Olavo. Foi um prazer estar contigo. Eu sei que você separou muitos casos e que essa entrevista poderia durar 25 horas. Imagina. Mas é bom da gente sobrar assunto, porque o senhor volta depois. Tá bom? Foi uma honra ter essa aula com o senhor de mineiridade, de escrita, de tanta coisa, de história. Sobrou muito espaço, então é bom que nós vamos depois conversar mais, que eu tenho coisa anotada aqui que não entrou na pauta também, tá? Esse foi o Olavo Romano, um dos ilustradores de um dos livros dele, Zélio Alves Pinto. Tem um papo no podcast também em áudio, se você for no seu agregador de áudio, né? Não sei qual você usa. Ou se você estiver no vídeo, procure nos agregadores de música e áudio Zélio Alves Pinto. É uma das conversas mais fascinantes que eu tive nesse podcast. Falar com escritores é sempre agradabilíssimo. Muito obrigado, Olavo. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, Mário, pela oportunidade. Você é um figuraço. Você tem tias de quem eu sou amigo. O seu avô era uma figura incrível. Doutor Afrânio Avelar, né? Sim, saudoso. De Celagoa. Terra da Serra de Santa Helena. É uma honra ter participado desse papo. Eu encontro com vocês depois, outro dia. Esse episódio foi o oferecimento de licor 43, bebida destinada a maiores de 18 anos. Beba com moderação. Eu sou Mário Alasca. Te vejo numa próxima. Valeu, tchau, tchau.